Muitas pessoas Hello, que estão hello. aqui. Welcome. Olá, olá. Bem-vindos e bem-vindas. Hello, everyone. Olá Welcome. a todos e bem-vindos. Bem-vindas a este segundo webinar. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Temos aqui várias pessoas que estão a se conectarem. Ótimo. Portanto, antes de começar o webinar, queria vos comunicar uma coisa para que todos possam usar serviço de interpretação. Este webinar, neste momento, tem a interpretação disponível em francês, espanhol e português. Os meus colegas já colocarão aqui uma guia para vocês. Podem ver aqui uma icona de um globo no Zoom e podem escolher a sua língua, que pode ser francês, espanhol ou português, ou aqui em inglês. Quero dar as graças aos nossos intérpretes. Obrigados, nós. Muito obrigada, então. Se querem participar também nas suas línguas, podem falar na sua língua, porque temos os subtítulos. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu sou a Lídia Baiana, sou especialista da iniciativa Youth for Climate. E muito obrigada a todos e todas. Este webinar está a ser gravado. Se quiserem olhar novamente para este webinar, antes de que se feche a Call for Solution e para ter a oportunidade de participar. Também temos a gravação do primeiro webinar que fizemos a semana passada e podem voltar a ver a gravação da primeira sessão. Portanto, já foi mencionado na nossa plataforma, estes webinars são projetados para vos guiarem e perceber o processo dos projetos e para conhecer melhor os princípios claves, chaves destas áreas temáticas. Então, no nosso webinar, na semana passada, nós fizemos uma guia sobre como participar nestas Call for Solutions. A ideia era financiar estas novas soluções que podem ser implementadas e executadas e também para dar as vossas ideias, os vossos projetos, para dar oportunidades de aprendizagem relevantes com o apoio dos nossos parceiros. Temos esta série de webinars, portanto, e a parte disto temos outra ferramenta de apoio que foi construída para vocês. Temos a parte das perguntas frequentes na nossa plataforma, FAQ, portanto, temos várias respostas a muitas das perguntas dos participantes, também, portanto, estão presentes na nossa plataforma. Portanto, não hesitem, estão presentes e podem ver. E se têm perguntas e não conseguem encontrar a resposta na plataforma, também podem fazer uma pergunta. Depois temos também uma experiência com um experto para vos dar alguns conselhos para melhorar ainda mais os vossos projetos e das atualizações do projeto. Este webinar é muito importante, o webinar de hoje, portanto será fundamental também tomar notas. Isto é muito importante, eu vou fazer também, é muito cheio de informações, vou aprender como desenvolver as vossas propostas. Portanto, depois desse webinar, vou poder perceber como projetar um plano de trabalho em linha com as linhas guias da Call for Solutions. Também vamos falar da comunicação e de como fazer com que isto forme parte no projeto. Portanto,
A sessão de hoje vai vos ajudar a perceber como fazer esta parte, como abordar esta parte do planejamento do trabalho e da orçamentação. Vou apresentar os nossos participantes de hoje. Temos primeiro a Carlota Clevio. Ela trabalha no programa de internacionalização da Organização Internacional do Trabalho. Ela trabalha no programa para os futuros líderes no mundo do trabalho. Carlota nos vai falar do desenvolvimento dos projetos e muito obrigada, Carlota, por estar aqui. Também temos conosco a Malak Shabar. Ela vai nos guiar na parte da comunicação. A Malak Shabar é analista da comunicação, da estratégia de comunicação para o centro UNDP. A Malak tem uma enorme experiência, trabalha com pequenas empresas, várias iniciativas. Ela ha trabalhado muito em vários projetos e, portanto, hoje temos connosco duas mulheres muito fortes, expertas na comunicação e no desenvolvimento do projeto. Portanto, obrigada às duas. Depois vamos receber as vossas perguntas, se tivessem, e vamos tentar responder através da opção de perguntas e respostas que está aqui no Zoom. Também podem colocar as suas perguntas no bate-papo. Portanto, falando de perguntas, a sessão de hoje tem que ver com o desenvolvimento da proposta de projeto. Portanto, qualquer pergunta sobre o processo de aplicação não vai ter a resposta hoje. Portanto, se têm perguntas sobre isto, podem fazer as suas perguntas na nossa plataforma. Se não estão já presentes nas perguntas frequentes. Portanto, vou deixar a palavra à Carlota. Carlota, obrigada por estar aqui e tens a palavra. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo de onde estão. É incrível o nível de participação que estamos a ver no bate-papo. Eu não vou monitorar o bate-papo ao falar, mas se as colegas da UNDP Roma querem ver as perguntas no bate-papo, vou contestar e dizer-me, obviamente vou responder ao final da apresentação. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui uma vez mais nesta sessão e quero dizer que obrigada aos nossos colegas por terem organizado esta série de webinar sobre a proposta do projeto. Hoje vamos falar do planejamento do projeto, vamos falar da orçamentação dos projetos e também vamos olhar para a MA. Que é a avaliação. Eu sou Carlota Clivio, eu trabalho no programa como coordenadora do Íntegro, que é a ferramenta de ITCO da OIT. Eu trabalho muito com jovens como vocês, que querem mudar a trajetória da sua vida profissional perto da Mandato em Visão, a nossa organização e as Nações Unidas e o ecossistema das Nações Unidas em geral. Estou muito orgulhosa de vocês, todos vocês que estão aqui hoje. Hoje estão aqui a começar uma mudança. Portanto, uma mudança que querem gerar com este projeto vai beneficiar as comunidades que querem servir com este projeto. Portanto, vocês estão aqui conosco para
gerar uma mudança na vossa comunidade de referência, que pode ser local, nacional, regional ou global, e querem fazer uma diferença para melhor. Então, isto precisa uma celebração. E é um prazer para aqui e para mim ver que muitos de vocês estão aqui e que querem aprender mais para soluções da Youth for Climate. Eu sempre começo da hipótese que estão aqui presentes, querem começar com os seus projetos. E se calhar já fizeram análise, que já estão completas e que lhe permitam compreender o seu contexto de partida. Eu já mencionei o contexto regional, o contexto local. Não importa qual é a sua intervenção, o nível da intervenção. Se calhar já fizeram algumas intervenções que dizem à sua equipa onde é que é necessário trabalhar mais. Outra hipótese é que vocês já identificaram um problema central que decidiram abordar diretamente com o seu projeto e com a sua solução sustentável. E outra coisa muito importante é que já fizeram uma seleção das estratégias disponíveis, já falaram das estratégias, já falaram com as comunidades que vai ser beneficiada pelo projeto, já falaram com a sua equipa, se estão a trabalhar com a equipa, obviamente, e já chegaram a um consenso sobre a estratégia disponível para vocês que melhor se adapta aos objetivos do Call for Solutions, ou seja, do convite à apresentação de soluções. Se ainda não estão a este ponto, não se preocupem. Nós vamos falar dessas três componentes que eu já mencionei aqui. Mas, idealmente, em momento em que o planejamento do trabalho começa, é depois. Depois dessas três coisas são feitas, se trabalham individualmente ou como parte de uma equipa. Também sei que na semana passada já se falaram das regras da, da, da convocação Youth for Climate, do convite à apresentação de soluções. Portanto, as regras são orçamento em dólares americanos, um máximo de 30 mil dólares e também já considerar o prazo. O prazo de execução do projeto não deve ultrapassar os 24 meses. Portanto, este é o ponto de partida que é fundamental para todos os documentos do projeto que vão ter de fazer e de elaborar para o convite à apresentação de soluções. As regras são muitas mais, já provavelmente já participaram no webinar da semana passada, mas essas são as regras mais importantes. Vamos começar então. Portanto, quantos de vocês aqui no público, e podem dar uma reação, eu posso ver as reações imediatamente. Quantos de vocês já conhecem a linguagem do planejamento do trabalho? Se calhar já conhecem esta linguagem ou já viram em vários contextos da sua vida profissional fora das Nações Unidas. São os términos que já conheceram. Temos inputs, outputs, outcomes, que são os resultados, e impacto. Tudo isto é fundamental. Essas palavras são palavras usadas por todos os que trabalham no setor e que todos devem conhecer. Portanto, sabemos que inputs e atividades e outputs são parte do controle do projeto. Para o convite Youth for Climate, devem atingir o objetivo de obter 30 mil dólares americanos, que são um input. O input é um recurso que vocês vão usar diretamente para o desenvolvimento do projeto. Conhecem já as atividades? São ações realizadas ou trabalhos executados, através dos quais são mobilizados os inputs, fundos, por exemplo, etc., que vão ser mobilizados para produzir os outputs, que são os resultados, podemos dizer, de várias atividades
que se executam e que permitem atingir um objetivo e mudar alguma coisa. E são os resultados que resultam de uma intervenção. E depois, temos também as influências do projeto que estão um pouco fora disto. Aqui, os outcomes, ou seja, os resultados, que são uma situação final positiva que existirá após a conclusão de um projeto em todas as suas componentes. Portanto, aqui podemos prever o que é que vai acontecer depois eh, da execução do projeto, depois da avaliação, depois que fizeram a due diligence e todos os trabalhos de casa. Mas aqui, um controle que vocês fazem no projeto começa a ficar um pouco fora do nosso controle. O que está muito fora do nosso controle é o impacto, que são as mudanças a longo prazo na vida das pessoas que vão muito além do calendário do projeto, que é a Youth for Climate, que são 24 meses. Portanto, não devem se preocupar muito com os impactos quando fazem um projeto, quando desenvolvem um projeto para este convite, mas devem considerar os resultados, os outputs e os outcomes dos seus projetos. Outra coisa muito importante são os indicadores e a verificação, que são fundamentais na parte da submissão da proposta, na apresentação da proposta. Portanto, vamos ver o que é que nos esperamos de vocês. Quais as áreas aqui que têm uma cor mais forte. Agora, vamos falar do que são os indicadores e os meios de verificação. Os indicadores todos vocês conhecem, porque também estão presentes, por exemplo, na imprensa, em todos os artigos. Vocês são leitores de projetos de outras pessoas, artigos também científicos, e preferem indicadores que são normalmente de números numéricos, porque contam uma história simples e fiável de mudanças relacionadas com qualquer projeto, também vosso. Portanto, quando vocês pensam nos indicadores, devem pensar de uma maneira simples e fiável de avaliar os resultados dos projetos sustentáveis, positivos, que se referem diretamente à área de competência em que devem trabalhar no convite da Youth for Climate, mas de preferência devem ser numéricos. Quais são os meios de verificação? Os meios de verificação são eh, fontes de dados para assegurar de que o projeto está num bom caminho. Nesta fase, é possível que vocês só têm ah, meios de verificação secundários, ou seja, dados secundários, dados produzidos por outras equipas, por outras instituições de Nações Unidas, outros centros de investigação. Portanto, quando o vosso projeto já tem começado e se calhar vai ter durado alguns meses já, o que podem usar são os dados primários. O que devem usar são os dados primários obtidos diretamente da implementação do vosso projeto e que podem ser muito úteis para a fase de avaliação. Vocês vão ver que vai chegar um momento em que já não vão usar os dados secundários porque já têm dados primários nas suas mãos e podem usar dados, portanto, numéricos para contar a história do projeto e da sua execução. Estas são algumas das coisas que temos de considerar para criar e desenvolver um projeto para o convite às soluções da Youth for Climate. Mas agora estou a dizer, Carlota, isto é muito já. Podem sentir-se
se calhar, uma sensação de sobrecarga. E agora vou tentar falar aqui de uma ferramenta que sempre está disponível, sempre esteve disponível para gerir esta sensação, uma sensação de sobrecarga. São os diagramas, os gráficos de Gantt. Simples, fiáveis, sempre nos vai ajudar para um planeamento de trabalho que seja fiável, muito granular, com muitos detalhes. E é um documento que podemos voltar e voltar a ler em vários momentos do projeto, porque muitas vezes as coisas não vão como pensamos. Devemos considerar, por exemplo, um tempo de retraso, por exemplo, na equipa, porque há mudanças dentro da equipa. E estas são coisas que temos de gerir, ou por exemplo, temos um retraso na execução de políticas locais que nos permitem executar o projeto. Portanto, todas estas coisas vão ser incluídas no gráfico de Gantt e também devemos considerar o período que chama-se startup, que é um mês, 2 meses, é o momento em que vocês e a equipa, se trabalham em equipa, que precisam para começar com a implementação do projeto. Portanto, esta é uma ferramenta muito útil. Se calhar têm outras ferramentas de que gostam mais, podem dizer no bate-papo. Mas a ferramenta do gráfico de Gantt acho que é muito útil em termos de fiabilidade e também para reduzir a sensação de sobrecarga que temos quando implementamos um projeto. E agora, falamos de, de orçamentação e recursos. Todos vocês já conhecem coisas que sempre gostaram, por exemplo, sempre quiseram orçamentar para novas pessoas, contratar pessoal, por exemplo, expertos, oficiais de comunicação, responsáveis do acompanhamento de avaliação, assistentes administrativos ou também material. Coisas muito concretas. Cola, não sei, coisas muito simples mesmo, que precisamos para fazer uma intervenção que sabemos que era muito necessária na comunidade de referência em que estamos a trabalhar. E depois o equipamento, ou seja, maquinárias mais pesadas, componentes que precisamos para a implementação do projeto ou subcontratos. Estão identificados aqui, se calhar um parceiro ou alguém na nossa equipa. Portanto, tudo isto é o que nós temos em termos de princípios gerais de orçamentação. E agora, para a Call for Solutions da Youth for Climate, eu acho que sempre devem ser muito claros na quantidade de coisas que estamos a orçamentar e a duração. Ou seja, por quanto tempo nós queremos trabalhar com algumas pessoas para, por exemplo, contratar, para depois, quero dizer, para depois contratar novo pessoal. Não podemos involucrar outras partes, terceiras partes, só temos de orçamentar nós. Eu sei que isto é muito difícil, mas devem tentar não orçamentar fundos ou coisas que estão fora do âmbito do projeto. Que isto é um erro muito grande que pode ter um impacto nas possibilidades de seleção nos vencedores do convite eh, deste ano. E depois, na orçamentação, sempre devem se enfocar em vocês, no seu projeto.
E também na orçamentação devem ter todas ah, os meios que devem ser fáceis de considerar, devem ser mensuráveis. E nós queremos que todos os projetos possam durar muito mais do que 24 meses. Portanto, agora é boa ideia começar a documentar tudo de maneira transparente e apropriada. Isto também é muito importante. Estamos a considerar os custos overhead, chamam-se. Estão relacionados com o projeto que estão a implementar. Não devem pensar em antes ou depois. Os custos gerais devem ser do mesmo só do projeto. Também estamos a considerar os riscos, por exemplo, riscos naturais, ou humanos, ou contextos que podem ter que ver também com a gestão interna da implementação do projeto. E também, e estou muito feliz de que temos aqui a Amala conosco, n- também uma provisão para as comunicações. Precisamos de uma campanha transparente, uma campanha de comunicação transparente para comunicar o sucesso do projeto. Estamos a considerar isto e também precisamos, para a auditoria e avaliação do projeto, uma provisão especial para isto, especialmente se depender de agentes externos e independentes. Portanto, é muito importante escrever isto e considerar, dizer ao Comitê de Seleção da Youth for Climate para que eles saibam. E agora, a avaliação. Isto é muito importante considerar agora para ter resultados ótimos a largo prazo. Falamos de indicadores. Temos aqui todas estas componentes do planeamento do trabalho e também mencionei os indicadores. Os indicadores são muito úteis quando começamos a fazer a monitorização do projeto. A monitorização nos ajuda a dar uma resposta a estas perguntas. Aqui podem manter estas perguntas com vocês, é muito importante, são muito importantes porque é isto de que vamos a precisar durante a parte da monitorização. É melhor começar a pensar nisto agora, antes da implementação do projeto. Então, a monitorização me ajuda a determinar em que direção vai o meu projeto e se vocês podem ou devem corrigir algumas coisas que, às vezes, por exemplo, as intervenções têm consequências que nós não queremos e que temos de corrigir. E é melhor ter um momento dedicado para a monitorização. Vocês são manager, gerentes dos projetos que querem implementar. Portanto, é muito importante pensar nestas coisas já agora. E também, para monitorização, vou ter de ter informações e dados sobre o progresso real e a parte da qualidade do envolvimento das partes interessadas. É muito importante isto, todas as pessoas que estão envolvidas são satisfeitas com o projeto ou não. E depois o progresso financeiro, portanto, os recursos mobilizados, os avançados, contabilizados, os gastos e também os bloqueios, os obstáculos, os riscos. Sempre há uma margem de erro e é importante corrigir antes. Para os critérios de avaliação, eu gosto muito disto. Este é um exemplo, um modelo. Na avaliação, estas são perguntas muito úteis que podem ajudar a determinar qual é a direção do nosso projeto e se temos um percurso saudável, se há coisas que podemos controlar melhor. Aqui podemos ver
novas palavras, a relevância, a eficácia, o impacto, a eficiência, a coerência, a sustentabilidade, eu posso dizer que são muito semelhantes às coisas que nós já vimos juntos aqui nestas partes da área do projeto, na primeira parte da minha apresentação. É outra maneira, são outros aspectos de todas as coisas que nós já vimos antes. Portanto, quando, por exemplo, temos a avaliação, temos inputs e atividades. Isto é a relevância. E agora, a eficiência das atividades individuais que nos permitem, ao nosso projeto, produzir uns outputs, uns resultados. Eficácia é outcomes. É uma consideração a nível mais alto que estamos a considerar e também tem que ver com a esfera da influência do projeto e não do controlo do projeto. Impacto é a mesma coisa, também no modelo DAC, e também a sustentabilidade é fundamental para todas as áreas do planeamento do projeto. Portanto, tudo isto do modelo DAC, DAC, temos várias questões que têm que ver com todas as fases do planeamento do trabalho. Outras perguntas que podem ser muito úteis, podemos começar com perguntas muito descritivas ou também normativas, se nós já temos uma ideia de onde queremos que o nosso projeto, ah, de onde vá o nosso projeto, por exemplo, o que deveria ser. Essas são perguntas muito úteis e nos podem ajudar a perceber quais vão ser os próximos passos. Portanto, depois temos as perguntas que têm a ver com causa e efeito. Por exemplo, que diferença fez no nosso projeto? Isto é fundamental, sobretudo se é uma diferença positiva. E depois, em termos de tipos de avaliação, temos essas várias áreas, podemos dividir em vários grupos. Tem que ver com o tempo, as pessoas, os métodos, portanto, os dados qualitativos, quantitativos, os métodos mistos, os nossos académicos já conhecem muito bem. E também podem decidir que podem dividir os dados com o foco, por exemplo, processo ou resultado. Portanto, eu já usei os meus 35 minutos. Se tem muitas perguntas, se isto não foi muito eficaz, não foi completo, se tem dúvidas, pois aqui estou. Eu vou ficar aqui. Posso deixar a palavra a Malak. Lídia, a Malak tem mensagens muito importantes. Ou posso responder as perguntas agora? Se calhar, temos algumas perguntas, efetivamente. Muito interessante. Temos uma pergunta interessante que tem que ver, que vem dos nossos participantes. Primeiro, na nossa pergunta e respostas, desculpem, estou a ver agora. Fala-se do orçamento. Sim, deve incluir no orçamento todos os custos relativos ao projeto no orçamento. Qualquer coisa. Todas as coisas que têm a ver com o projeto devem ser incluídas no orçamento. Então, a pergunta para a Carlota era: o que é que eu devia fazer se não tenho dados secundários? Se não tenho nenhum tipo de dados agora, o que é que posso fazer? Essa é a primeira. Sim, interessante, muito interessante. Ótimo, então. E depois temos uma pergunta que tem a ver com se tem conselhos que têm a ver com o risco, a avaliação de risco.
Essa era a segunda. Útil, útil. Um momento. Então, responder essas duas perguntas, se calhar. Começamos com as duas perguntas. Ótimo, Lídia. Então, se calhar eu posso responder as perguntas também com a Roxane e também com a Lídia. Então, eu posso responder estas perguntas, mas não sei se isto tem que ver também com este contexto. Portanto, a pessoa que faz, com a pergunta sobre os dados secundários, há duas coisas importantes. Primeiro, controlar uma vez mais, para assegurar de que ninguém no mundo tem dados sobre o que vocês querem fazer com o vosso projeto. Uma vez mais, deve haver, deve haver uma organização, uma ONG, uma organização local, alguém que está, que tem algum tipo de dados. Podem ser não suficientes, podem ser não completos, mas seguramente vai haver para saber onde é que vai o nosso projeto. Vocês podem dizer, Carlota, eu controlei muitas vezes, não vou fazer uma vez mais. Não importa, então, neste caso, podem se preparar a começar a coletar dados sozinhos. Isto tem que ver com as comunidades que vocês querem apoiar com o vosso, beneficiar com o vosso projeto. Isto significa que devem começar a falar com elas. Portanto, do ponto de vista qualitativo, não sei se 70 dias são suficientes para os dados quantitativos, mas no que se sabe. Portanto, eu diria entrevistas com as pessoas que precisam mais apoio, para saber que tipo de coisas necessitam. E para ter uma ideia do que pode dar mais benefício a estas pessoas. Eu conheço a frustração de que não podem encontrar dados que precisam. Empatizo muito com isto. Também queria saber a opinião da equipa Y4C. São vocês que recebem estas propostas, portanto, se calhar no passado houve situações em que os dados secundários não estavam disponíveis, mas se não têm, se calhar, eu acho que vocês já conhecem esta situação, uma situação semelhante. Se calhar alguém na equipa pode responder a segunda parte desta pergunta. Eu posso responder. Olá a todos, sou Roxane, sou coordenadora da Youth for Climate. Muito obrigada pela apresentação, Carlota. Não tenho muito por dizer, mas tenho uma pergunta, uma resposta à terceira pergunta, que tem a ver com a atividade e o impacto. Sobre a questão dos dados, ótima pergunta. Também podem encontrar dados de proxy, que podem não ser relativos a uns indicadores específicos, mas se calhar podem encontrar estes dados de proxy que podem vos dar uma ideia, ou dados qualitativos nesta fase, mas não têm dados fortes de base, podem depois integrar como parte do projeto que querem fazer uma recolheita de dados inicial, porque será muito difícil dizer eu atingi os meus objetivos se não tenho nenhum tipo
medidas. E agora, na parte dos modelos, nós temos uma pergunta que é medir os riscos, avaliar os riscos organizativos, políticos, ambientais, etc. E é importante considerar estes riscos e saber quais são, porque podem ter visto alguns riscos. E vocês, é muito importante que vocês possam dizer imediatamente os riscos potenciais dos projetos, que podem ser sociais, ambientais. Também nos projetos que são completamente positivos, para ter um impacto completamente positivo, mas sempre há riscos. Por exemplo, o risco pode ser que uma pessoa da equipa pode sair do projeto. E então, o que é que vocês fazem para se prepararem a este cenário e para evitar as consequências negativas no projeto? Portanto, essas são muitas coisas em que temos de pensar. Portanto, temos de manter a mente aberta para este tipo de coisas também. Muito bem, Carlota. Deixo-te a palavra. Temos outras perguntas. Obrigada, Roxane. Um exemplo mais concreto que tem que ver com a linguagem do planeamento do trabalho e a linguagem que eu aqui mencionei hoje. E também um comentário à pergunta, à questão do risco. A Roxane já comentou, que respondeu muito à questão do risco, mas se tens alguma coisa por adicionar, podem fazer, podes. Não vou repetir o que disse a Roxane, mas é importante dizer, podem pensar em si, na sua equipa, e no momento em que implementam o projeto. Portanto, se algo acontece, devem informar a UNDP Palma e os avaliadores, os que estão a avaliar a qualidade do projeto. E aqui eu posso dizer isto: imaginem que querem servir uma comunidade específica a que é muito difícil ter acesso. Isto já diz muito a respeito aos riscos. Por exemplo, se é difícil falar com as pessoas que precisam desta intervenção e, portanto, como vão gerir este risco? O risco também pode ser de pequena escala, por exemplo, pode ser uma situação financeira ou uma mudança no pessoal. Quando pensa, quando pensa nos riscos, também podem ser riscos pequenos. É importante pensar em duas coisas. E os que vocês fizeram já este processo, é importante ser mais transparentes possíveis com as pessoas que têm acesso a este projeto e que vão ler e avaliar o projeto. Portanto, é importante a transparência. Roxane, não sei se na Youth for Climate Solution estão também a pedir uma probabilidade de risco. Também isto tem que ver muito com o que querem, com a estima, é um número estimado. Não é muito mais, é estimativo. É só uma questão de mostrar que conhecemos os riscos e saber que vocês podem, de alguma maneira, sabem de alguma maneira como gerir os riscos que podem acontecer. E é uma maneira para dizer, sou maduro ou madura em gerir estas coisas. E agora, para as atividades, muito rápido. Alguns projetos nos últimos anos tinham que ver muito com a educação no clima. Alguns dos participantes de vários convites de outros anos
se falava muito disto da formação. Por exemplo, pode ser que tem que ver com o ambiental ou a mudança climática, soluções baseadas na natureza, e tem que ver com a formação dos participantes. O resultado é uma atividade, outra atividade, os outputs. E também podemos dizer que uma atividade é só um workshop que nós organizamos, um taller, que pode ser 9 meses, por exemplo, de formação sobre as soluções baseadas na natureza para a comunidade X. Portanto, a ideia é qual é a mudança mais imediata depois da implementação do projeto para vocês, para a vossa equipa. E o resultado, o outcome, é mais amplo. Portanto, na candidatura ao convite, vocês devem escrever mais ou menos o que é que acontece ao final destes 24 meses que vocês têm como prazo para a intervenção. Não sei se isto ficou mais claro. Espero que sim. Lídia, tens a palavra. Obrigada, Carlota. Obrigada pela apresentação, obrigada pelas respostas. Isto é muito útil para esta comunidade e para todos. Ótima apresentação. Muito obrigada. Portanto, agora vou deixar a palavra a Malak. Malaka, tens a palavra. Obrigada. Todos podem ver a minha apresentação no ecrã? Ótimo, então, Carlota, obrigada pela apresentação. Muito útil. E agora, bom dia a todos. Eu sou Malak, vou falar de comunicação para o projeto. Como vocês sabem, isto é parte da candidatura. Mas a comunicação também é muito importante no projeto, no momento em que vocês começam com a ideia e durante a fase da implementação. Portanto, nós vamos falar do storytelling e da estratégia do projeto, mas antes, eu acho que devemos dar um passo atrás e perguntar-nos o que é a comunicação. Porque muitas vezes as pessoas pensam a comunicação como contar uma coisa, comunicar uma coisa e falar com alguém, mas de facto, a comunicação an- antes é ouvir, escutar a quem? A um nosso público. É importante ser muito específicos, em que quem são estas pessoas, quem é o público e como podem ser. Podem ser, por exemplo, estudantes da universidade, instituições, governos, qualquer coisa. Portanto, é importante definir quem, quem é que queremos atingir com a comunicação do nosso projeto e de que maneira nós queremos escutar elas de maneira ativa, porque queremos compreender o nosso público, compreender quais são as suas necessidades e valores, os seus desafios e pontos de dor, os pain points, e quais são as suas motivações, ou seja, o que é que os motiva para tomar ação. E depois, conhecer os nossos objetivos, o que é que nós queremos atingir com a nossa comunicação, o que queremos fazer, falar de um tema, aumentar as pessoas que trabalham neste tema e quando queremos atingir esse objetivo e porquê. E agora, uma vez que temos esses dois elementos, chega um momento fundamental. Nós temos as necessidades e os valores dos nossos públicos, sabemos quais são os nossos objetivos. Esses elementos nos vão ajudar para elaborar mensagens-chave que sejam diretos, que ressoem junto do seu público e quais soluções damos ao nosso público e com os valores da comunidade, do público, porque queremos criar relações de confiança. Isto é fundamental para o nosso projeto. Portanto, a comunicação é uma questão de conectar
envolver, inspirar ação, partilhando eficazmente mensagens que ressoam com o público, criam confiança e conduzem a resultados significativos. E agora todos estão a pensar, já sabemos o que é a comunicação e agora por que é importante? Vamos ter um pequeno jogo. Por exemplo, agora, se olhamos para isto, vocês se calhar já conhecem, é o logo de Nações Unidas. E quando eu digo Nações Unidas, vocês pensam em quê? Podem escrever no bate-papo. Não posso ler, mas vou-vos mostrar os resultados que eu vi com outro grupo de participantes com que eu fiz este jogo. Aqui vemos valores, ideias, conceitos abstratos. Portanto, temos responsabilidade, justiça, esperança, integridade, resiliência. Todos os conceitos ou ideias não são coisas que nos dizem o que é que faz Nações Unidas, mas os valores das Nações Unidas. Portanto, aqui temos, com o nosso projeto, se nós não temos nenhum tipo de comunicações ou uma comunicação que não funciona, então no final nós vamos dar um produto ou um serviço, mas há muitos produtos e serviços lá fora e alguns deles seguramente são semelhantes aos vossos. Portanto, se o cliente vai encontrar outra oferta melhor, vai decidir outra oferta. Portanto, se temos uma comunicação eficaz, o que nós fazemos é criar um símbolo. O nosso projeto deve ser um símbolo de ideias, de sensações. E se é feita bem, se a comunicação é feita bem, então essas ideias e comunicações que ressoem com o público pode criar uma relação com eles, com esta comunidade, e uma relação de confiança, portanto vai ser mais difícil para eles se vos deixar. E agora vou compartilhar uma campanha que eu vi, que acho que é muito interessante para uma empresa de prendas, não vou nomear, que está muito enfocada em sustentabilidade, economia azul, etc. É uma empresa que decidiu trabalhar assim. Nós normalmente quando tentamos vender uma coisa, podemos dizer, pode comprar este casaco porque tem estas características, mas o que eles fizeram foi exatamente o oposto. Disseram, puseram aqui, como vem aqui no anúncio, não comprem este casaco. Portanto, a ideia aqui é promover o consumo sustentável, não encorajar os clientes a comprar mais os princípios da economia, em linha com os princípios da economia. Portanto, aqui temos um público que é eco-friendly, tem os mesmos ideais, os mesmos valores da empresa. Portanto, isto criou uma relação de confiança com o brand, com a marca, e também uma relação de lealdade. Isto quer dizer que a empresa teve resultados melhores a largo prazo. Portanto, aqui temos a comunicação. Como é que eu posso implementar uma comunicação eficaz para o meu projeto? E aqui nós podemos dividir em duas secções. Temos a teoria, que é o storytelling, e temos a prática, ou seja, a estratégia. Vamos começar com o storytelling. E agora, por que devemos contar histórias? Aqui temos na história humana, nós sempre contamos histórias. É parte da nossa natureza como humanos. Sempre foi usado muito porque funciona muito bem. A razão porque nós contamos histórias, porque são memoráveis. Pensem naquela vez que alguém vos contou dados, se calhar vocês lembraram para uma hora. Mas se alguém contou uma história que é também muito emotiva, as histórias ficam na nossa memória. As pessoas esquecem dados, mas se lembram histórias. Porque tem que ver muito com os problemas e também dar um rosto ao problema. Isto é muito normal. Eu não sou a única que diz estas coisas. Temos razões científicas por isto. Quando as pessoas ouvem uma história, há algumas partes do nosso cérebro que ativam-se. Não vou falar nos detalhes,
mas acho que é muito interessante. Depois podem olhar para isto. Portanto, que tipo de histórias queremos? Nós começamos com o contexto, depois temos os personagens, o conflito, o clímax e a resolução. Para vos dar um exemplo, temos o exemplo da Greta Thunberg. Temos aqui, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Aqui temos uma estudante que começou a pensar num problema, a crise climática, e a sua história é de uma viagem, de uma greve escolar para liderar um movimento global que inspirou milhões de pessoas sobre este tema, porque é pessoal, é emocional, é identificável. E agora vou-vos mostrar um vídeo, mas antes vou-vos mostrar outra coisa. Como sabem, vocês vão ter de enviar um vídeo de 3 minutos. Quero dizer que este vídeo é muito importante. Portanto, no processo de candidatura, o processo de candidatura é muito técnico. Temos as estratégias de comunicação, de que já falamos, mas também temos uma parte do vídeo. O vídeo é o único momento em que vocês podem falar diretamente conosco e podem nos vender uma história. É o momento em que nós encorajamos a explicar como querem trabalhar neste projeto, de onde saiu a ideia, onde é que vão trabalhar nisto, o que é que querem fazer com o projeto, a quem querem atingir e porque precisam o apoio da Youth for Climate para atingir o resultado. O objetivo, vou mostrar o vídeo de uma pessoa, um vencedor do ano passado, de Colômbia. O vídeo é maravilhoso, só para vos dar uma inspiração. Roxane, vou te deixar controlo. Você pode compartilhar o ecrã com o vídeo. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas à Casa Cultural Somos por Natureza. Estamos aqui numa rica da onda, na parte urbana rural da Comuna 3, Henrique, na cidade de Medellín. É um centro cultural que abriu as suas portas à comunidade La Onda e esta parte da cidade há 3 anos. Nós trabalhamos com crianças, adolescentes, jovens, mulheres desta área e o objetivo é criar espaços da comunidade, para a comunidade culturais, para criar, para dar à comunidade deste bairro a possibilidade de superar as problemas de violências e de pobreza. Leonda é um bairro criado por seus habitantes numa área de risco. Por condições geográficas, temos a influência de desastres naturais. Estes riscos aumentam com a estação de chuva. É uma zona muito povoada e também afetada pela violência da Colômbia. Portanto, Luanda foi construído com as necessidades das pessoas e o bairro não tem um sistema de gestão, de mitigação do risco. Que esta comunidade é muito afetada pela mudança climática. Há outras situações que no bairro a gestão de resíduos, a gestão da chuva, a gestão das casas, o crescimento demográfico. Nossa solução para trabalhar com as comunidades tem 3 fases de implementação. Primeiro, cartografia social e ambiental do bairro, feita com líderes e expertos para encontrar os riscos do território dessas zonas de influência. Segundo, o sistema comunitário de gestão do risco, com um processo para criar canais de organização e de comunicação para os habitantes, com rutas claras em caso de desastres. 3, pilotos de intervenção urbanísticos de mitigação do risco em caso de desastres ambientais. Tudo isto vai ser apoiado por espaços de formação com as capacidades necessárias para que a comunidade possa gerir o sistema de gestão do risco. Depois, nós queremos ver um sistema de gestão do risco que funcione bem
com canais de comunicação claros e abertos para permitir à comunidade de ficar informada e para criar planos de contingência em caso de emergência. Também a redução de acidentes e riscos causados pela redução do número de famílias aqui no bairro por razões do clima e o deslizamento de terras. Muito bem, ótimo. Então vou voltar aqui à minha apresentação. Então, como vieram, o vídeo é feito muito bem em termos de história. E agora, se vocês trabalham com uma equipa, também podem dar voz também a outras pessoas na equipa. Também se começaram os seus projetos, têm, por exemplo, alguns testemunhos, também podem ter as suas vozes, dessas pessoas, desses testemunhos, também podemos mostrar os lugares do projeto. Em alguns casos, não é fácil, eu sei, ou se calhar ainda o projeto não existe, mas podem nos mostrar um vídeo de outras pessoas, feito por outras pessoas, com os créditos. E agora, já falamos da storytelling, falamos agora da estratégia de comunicação, a parte mais prática da comunicação. Aqui precisamos de muita atenção, porque é muito importante para a comunicação em geral. Primeiro, para uma boa estratégia de comunicação, é importante decidir os objetivos. Os objetivos que nós mencionamos no início são os mesmos. Objetivos inteligentes devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e precisos em termos de tempo. E calendarizados. Primeiro, por exemplo, específico, 30% dentro de 3 meses. Estou tentando responder a todos esses elementos. Devem ser muito específicos. Segundo elemento, isto é muito importante, é definir o público. Se estamos a falar a todo o mundo, não estamos a falar a ninguém. Portanto, é importante definir qual é o grupo ou a comunidade com que queremos comunicar. Uma coisa muito importante em definir com quem estamos a colaborar são as personas, chama-se. São perfis que representam um indivíduo do público que nós pretendemos atingir. Portanto, uma persona pode ser a Jessica, um nome qualquer, que vive em Uganda, não sei. Vamos decidir todos os dados demográficos básicos, o género, por exemplo, objetivos e aspirações, desafios e pontos fracos, e também os desafios e pontos fracos que vocês podem resolver com o projeto. Valores, crenças, comportamento, possíveis objeções, também canais de comunicação em que ela usa e também os traços de personalidade. Esta persona é muito útil para nós para decidir a nossa comunicação, nossa estratégia de comunicação e também podemos atualizar, porque a comunicação é uma questão de tentar fazer coisas, fazer erros e depois conhecer, entender e aprender o que é que funciona e o que é que não funciona com as nossas personas. 3. As mensagens-chave que vêm da comunicação com os nossos públicos, perceber os seus valores e os nossos objetivos. Então, como é que nós podemos dizer as coisas para que o nosso público possa perceber bem? E depois temos outro exemplo que muitas vezes não lhe damos muita importância, o branding. Isto é muito importante no nosso caso. É a imagem que nós damos, a imagem que projetamos. E também isto tem que ver com o logotipo, as cores, o tom de voz, o slogan, e perceber como é que nós vamos transmitir esta imagem, a nossa identidade.
Uma vez feito isto, não devemos mudar esta imagem, porque isto vai ser muito confuso para o público. E depois, os canais e os formatos. Os canais, nós falamos disto antes. Então, um dia que estão os membros do meu público, um dia que eles passam o seu tempo, como é que eu posso falar com elas? Redes sociais, e quais redes sociais? É o LinkedIn, é o X, o Twitter, ou seja, o Twitter. E também elas leem notícias, eu posso escrever um artigo, por exemplo, ou eles participam em eventos, eu posso participar num evento, ou posso organizar um evento. Ou também são podcast, correio eletrônico, no sítio web. Eu acho que todos deviam ter um sítio web, porque o sítio web é o lugar onde vocês podem falar das suas conexões. E que tipo de conteúdo é mais adequado? Saber como é que vocês podem comunicar, de que maneira o público responde melhor aos vídeos breves, ou gráficas, infográficas, ou publicações em blogs, ou vídeo, ou áudio. Perceber o que é que funciona melhor. Obviamente não há uma solução que funciona para todos. Vocês devem ver como é que funcionam estas coisas, quais são os resultados que podem atingir e também ver como é que trabalham os outros, as outras entidades que fazem mais ou menos a mesma coisa e de que maneira estão a trabalhar e como é que está a funcionar bem. E podem copiar o que funciona. E também devemos ver o que é que não está a funcionar para elas, para evitar fazer a mesma coisa. E aqui temos umas ferramentas que podem ser muito úteis para criar conteúdos. Tem uma versão grátis, mas também eh, tem uma versão de pago que é mais fácil de usar, mas depois vamos falar de orçamentação. E depois, o calendário de conteúdos, que pode ser anual, mensual, para todos os dias. Portanto, vocês podem colocar aqui os seus produtos de comunicação. Por exemplo, eventos, dias internacionais de comemoração. Isto é muito importante. E é importante respeitar este calendário de conteúdos, porque isto permite planear antes e manter uma coerência na comunicação e uma frequência na comunicação. Não podemos publicar uma coisa para o nosso público um dia e depois esperar um mês e as pessoas vão interagir conosco. Isso é impossível. A comunicação é uma questão de coerência. É como com as pessoas. Para construir uma confiança, uma amizade, vocês devem falar com as pessoas todos os dias, porque senão isto é impossível. E então, e agora, monitorização e avaliação. Muitas vezes as pessoas trabalham bem, fazem a comunicação muito bem, fazem os seus conteúdos, depois publicam e estão felizes, mas não funciona assim. Devem avaliar e ver como é que funciona este conteúdo. Podem ver os KPI, o KPI e também a estratégia de comunicação para ver como é que podemos manter as coisas que funcionam e eliminar as coisas que não funcionam. Aqui eu coloquei algumas ferramentas que vocês podem usar, o Google Analytics, o Meta Business Suite, Hootsuite, SimilarWeb e outras ferramentas que existem. E é importante tentar avaliar, ver como é que está a funcionar a nossa estratégia de comunicação. Muito bem, agora orçamentação. A comunicação precisa de um orçamento, precisa para criar conteúdos, eventos, promoção nas redes sociais, por exemplo, anúncios do Google, a concessão e gestão de sítios web, também podem precisar contratar alguém
trabalha na comunicação. E depois, a estratégia de comunicação pode ser perfeita, mas nós não temos orçamento para essa estratégia de comunicação, isto não vai funcionar. Então, como é que nós organizamos um orçamento de comunicação? Uma abordagem muito útil são a abordagem com os objetivos e as tarefas. Como é que fazemos? Nós definimos os nossos objetivos de comunicação, nós mencionamos várias vezes durante a apresentação. Por exemplo, sensibilização no projeto climático, etc. Depois temos as tarefas necessárias para atingir o objetivo. Todos os objetivos, que podem ser campanhas das redes sociais, ou podem fazer eventos físicos, online, os vídeos, o que seja. E depois, uma estimativa de custos para todas as tarefas. Por exemplo, devem considerar as ferramentas para planear o trabalho, ou também a comunicação, as redes sociais, os artigos, o copywriting, então, ou também os anúncios, né? Ou o evento. E se o custo é mais o nosso orçamento, nós podemos dizer o que é que me ajuda a atingir o meu objetivo melhor. E começamos com as coisas mais importantes e destinamos os nossos recursos só às coisas mais importantes. Portanto, isto é o processo que temos de considerar. E agora, para que seja mais claro, aqui temos o nosso objetivo SMART, um objetivo inteligente, ou seja, aumentar o engagement nas redes sociais do 30% em 3 meses. As tarefas quais são? Considerar 10 publicações de impacto nas redes sociais, estamos a falar de US$ 100 para as ferramentas de apoio à concessão, depois publicar 2 anúncios direcionados, portanto US$ 200, depois organizar um Instagram Live com um ativista climático local, que é gratuito, mas requer investimento de tempo. Portanto, um total de US$ 300 total. E antes de fechar, porque eu sei que não temos muito tempo, algumas dicas de comunicação. A primeira pergunta que muitos fazem-me é importante elegir entre a emoção ou a razão. Então, a comunicação é como um cookie, uma bolacha. A bolacha perfeita é dulce e também salgada. Precisamos todos os ingredientes. É como na comunicação. É um equilíbrio de ingredientes. Nós precisamos de emoções para que todos possam ver as suas emoções na nossa comunicação, mas também dados para a credibilidade. E outras dicas da comunicação para o clima, verificar os factos para que sejam fiáveis, tornar as informações claras e fáceis de compreender, porque muitas vezes o público não é feito de expertos neste setor. E depois, torna as informações relacionáveis e acionáveis também, práticas. Pois aqui estamos a falar do crime, né? É fundamental concentrar-se na esperança, nas soluções, mas ao mesmo tempo reconhecer as dificuldades, os problemas que existem. Também localizar a sua mensagem. Portanto, quando as pessoas veem um problema global que está a afetar a sua vida, as suas comunidades, é mais fácil compreender o problema e também agir. Também devem ser inclusivos, integrar as vozes das comunidades marginalizadas na comunicação, mas evitar o tokenismo também. Devem assegurar-se que as mensagens refletem uma colaboração genuína e respeito pelas comunidades subrepresentadas. A mensagem deve ser clara, coerente e única para se destacar num espaço lotado. Portanto, também deve apelar às ideias e os valores da comunidade, criar um incentivo, criar uma autoridade, ou seja, usar vozes respeitadas para apoiar as declarações. Vou fechar aqui com esta ideia que a comunicação é um processo contínuo que constrói relações e cria impacto.
Uma estratégia bem pensada dará ao seu projeto clareza, consistência e o poder de que necessita para ser bem-sucedido. E vou fechar com esta frase, que é a coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não é dito. Portanto, muito obrigada. Vou-vos deixar aqui com estes contatos. Nós estamos presentes nas redes sociais. Portanto, nós aqui temos as notícias sobre o processo do convite às soluções. Também vamos lançar o programa de apoio um a um para as suas candidaturas e todas as informações vamos publicar aqui nas redes sociais. Vou deixar a palavra à Lídia. Obrigada, Malak. Obrigada. A Malak é a nossa analista de comunicação e essa é a razão que ela ehm, tem tantas experiências e é por isto que a maioria deste webinar chegou a muitos de vocês, portanto já vem a importância da comunicação. Portanto, temos muitas perguntas. Vamos tentar responder algumas, só algumas. Temos uma pergunta que está relacionada com a sua apresentação. Uma pessoa perguntou como é que podemos criar um calendário de conteúdos. Tem dicas sobre isto? Sim, claro. Calendário de conteúdos. Portanto, temos muitos modelos online. Obviamente, eu posso tentar vos mostrar alguns destes. Podemos também colocar na plataforma que como é que podemos fazer isto? Pronto. Então, vamos falar, por exemplo, do anual. Por exemplo, pensamos nos dias internacionais ou eventos relacionados com o projeto. Vamos começar com isto e depois pensamos numa campanha que pode ter sentido para o nosso projeto. Portanto, podemos usar este movimento global que já existe e podemos conectar com o nosso trabalho. E esta é uma sessão, uma parte. Depois, vamos ao semanal. Portanto, eu não posso fazer conteúdos todos os dias, posso fazer todas as semanas. Portanto, na segunda eu vou compartilhar um vídeo de explicação. Na quarta eu vou partilhar um blog ou uma entrevista. E depois, na sexta, vou fazer um quiz, uma entrevista com o meu público para ver a posição das pessoas que do meu público. Portanto, aqui podem fazer por exemplo, a sondagem, se podem ver outras ideias também para escrever um blog, um vídeo, uma infográfica sobre alguns temas que vocês em que vocês não pensavam. Outra coisa muito importante é pensar como usamos a nossa energia. E com isto eu quero dizer que uma vez que tem uma, uma, uma coisa, um conteúdo, podem reutilizar. Por exemplo, se tem um conteúdo, um vídeo, por exemplo, um vídeo muito longo, por exemplo, tem testemunhas, tem várias coisas. O que é que podem fazer com este vídeo? Podem criar pequenos vídeos curtos que podem usar em várias semanas, ou também podem ter, se tem um conteúdo longo, por exemplo, do blog, também podem transformar numa infográfica e depois podem publicar em outra rede social. E também podem trabalhar assim na sua estratégia. Espero que ter sido clara. Obrigada, Malak. Há muitas perguntas que têm a ver com o processo de candidatura. Ah, vamos falar disto em outros webinars. Temos uma ligação aqui no bate-papo muito útil, muito importante. Isto vai ajudar o processo de candidatura. E depois temos toda a parte dos outputs, do target, as atividades. E temos na apresentação na Carlota, isto ficou muito claro. Nós vamos compartilhar a apresentação, vamos compartilhar a gravação do webinar
Mas antes disto, é importante saber o que é que isto quer dizer, ou seja, conhecer toda a língua que tem a ver com estes projetos. Vocês devem planear isto antes, ok? Antes de começar o seu projeto. Eu acho que a sessão de hoje foi muito útil neste sentido. Nós também vamos ter um apoio um para um e na próxima semana nós vamos ter algumas áreas temáticas. Na segunda vamos ter, ao mesmo tempo, vamos ter uma sobre o clima e depois na quarta vamos ter uma sobre a seguridade e na sexta soluções digitais. Portanto, nós ficamos aqui e para as próximas sessões. E finalmente quero dizer muito obrigada aos nossos intérpretes que ficaram aqui conosco e que nos deram o seu apoio. Muito obrigada. Obrigados. Nós somos muito obrigados. Obrigada a Lara, Cília e Elisa. Obrigada eu. Espero que todos gostaram desta sessão de hoje. Portanto, na nossa plataforma vamos ter a gravação do webinar na ligação. Nós vamos compartilhar no bate-papo. Alguém quer adicionar alguma coisa por parte dos nossos palestrantes? Acho que não. Muito bem, então até segunda. Obrigada. Obrigada a todos. Adeus.